Beleza, galera? Não, tranquilo? Então, aproveitando que essa semana a gente tem avaliação, aproveitar para fazer uma revisãozinha com vocês, tranquilo, para que vocês possam chegar, né, com a mentalidade bem fresquinha em relação à avaliação e possam lograr êxito, né? Ou seja, se dar bem para caramba. Então, aproveitando isso, eu vou pegar a revisãozinha que foi passada para vocês, né, na semana 5 e vou estar corrigindo para vocês, beleza? E junto com ela eu estar enviando o gabarito tanto do capítulo 4 da apostila 1, quanto esse gabaritozinho que eu estou da correção das atividades da semana 5, beleza? E vai servir, no caso, para que vocês possam ter um parâmetro melhor e maior em relação ao processo, né? E consigam estudar melhor também para se dar bem na provinha, beleza? Então, galera, olha só, a gente vai trabalhar hoje, né, a questão do exercício de revisão, principalmente do movimento do capítulo 3 e do capítulo 4 da apostila 1, beleza? Bom, o que acontece? O período, né, da primeira questão, o período de 1840 a 1890 é do triunfo da ideologia do progresso, simultaneamente ao grande boom econômico industrial. O que é esse boom? Né? Esse boom, segundo o Jacques Legoff coloca para a gente, né, o historiador, ele vai colocar da seguinte maneira: é a grande explosão. É graças a partir dessa explosão, né, principalmente com a questão da industrialização, que está sendo recorrente na Europa, que vão acontecer algumas mudanças, né? Bom, com base no texto que você acabou de ler juntamente comigo, né, em seus conhecimentos históricos, apresente duas características importantes desse boom econômico industrial do Ocidente entre 1840 e 1890. Você pode colocar o quê? A questão da modernização, principalmente da produção. Você vai colocar o surgimento de novos países, né? Pode colocar também o surgimento de novos países que vão estar entrando nessa concorrência, com destaque, por exemplo, para a Alemanha, destaque para a Itália, dentre outras coisas, né? Mas eu coloquei mais resumidamente para vocês de uma maneira melhor para você conseguir, no caso, mandar bem na hora da provinha, beleza? Então, eu vou estar disponibilizando aqui para vocês agora. A questão tem a proposta simples de apresentação de informações, que assim podemos citar a corrida imperialista. O que é uma corrida imperialista? É uma corrida de uma imposição em relação à sua cultura ou cultura dos outros. Por exemplo, né, a loja da Nike. A Nike ela não é uma marca brasileira, mas muitas vezes através de propagandas, através de incentivos, né, preços, ela coloca uma imposição para que você consuma os produtos da Nike, tá? Isso é uma prática imperialista. Outra coisa, o hambúrguer, por exemplo, do McDonald's, né, ou do MC Donald's, você não é obrigado a consumir, mas de tanta propaganda que eles fazem de uma maneira tão assim evidente, que falam que é bom, gostoso, lindo, maravilhoso, você acaba se sentindo persuadido a consumir esse produto. Também faz parte desse processo que a gente chama de corrida imperialista das nações. Nesse caso, em evidência, a gente vai estar falando das nações europeias que buscam por colônia, né, essas colônias, no caso, elas devem fornecer principalmente matéria-prima e mercado consumidor, aliado a uma mão de obra barata, além do acirramento das rivalidades das potências imperialistas, tá? Um destaque para o grupo que vai se formar entre Inglaterra e França, que vai lutar contra, principalmente, o crescimento vertiginoso alemão e italiano dessa época, beleza? E a disputa por colônias na África e na Ásia, tá? Talvez o fato mais assim relevante disso aí é a partir desses dois continentes, entre essas potências europeias, em busca principalmente de mão de obra, tá? Em busca também de matéria-prima e de um mercado consumidor, beleza? Então, essa é a respostinha da letra A, ok? Na letra B, por exemplo, a gente tem que relacionar a ideia do progresso com o início da Primeira Guerra Mundial. Aí você vai falar a questão dessas corridas do mercado consumidor que acabam irritando um lado e outro, né? Ou seja, quanto mais territórios vai haver para a Inglaterra explorar, a França explorar, mais vai haver irritação por conta da Alemanha e por conta da Itália também, né? A afirmativa do ministro francês no fim do século, né, é que o imperialismo é filho da industrialização, representa o contexto da época, ou seja, o progresso associado diretamente à segunda fase da Revolução Industrial teria impulsionado o direcionamento dos interesses imperialistas nas potências europeias em busca por colônias africanas e asiáticas, né? Ou seja,
Essa busca por colônias, por exemplo, na África e na Ásia, vai acabar gerando atrito. Esse atrito, no caso, vai gerar o quê? Um conflito. Ah, não consigo entender? Vou tentar explicar de uma maneira melhor. Por exemplo, você tem jogos interclasse que todo ano acontecem, aí você tem duas pessoas que querem camisa, por exemplo, número, sei lá, 15. Então, se essas duas pessoas querem o número 15, se elas não entrarem num consenso, elas vão acabar brigando simplesmente porque elas querem uma camisa número 15. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que dialogar. Alguém tem que ceder, alguém tem que vencer, alguém tem que perder. É a mesma coisa dessa questãozinha, beleza? Vamos lá. Continuando a nossa revisãozinha, né? Questão 2. Não apenas a ameaça do confronto nuclear, mas a realidade do conflito militar formaram uma parte básica do lado sombrio da modernidade do século atual, principalmente pela questão da disputa de mercado. O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios envolvendo perdas substanciais das vidas, consideravelmente mais alto do que em qualquer um dos dois séculos precedentes, ou seja, anteriores. O presente século, até agora, com mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas em guerras, uma proporção mais alta do que a população do mundo no século XIX, mesmo considerando seu crescimento geral da população, né? Bom, as duas guerras do século XX, né, da primeira contra a segunda, em aspectos causas semelhantes, explique as questões nacionalistas do pan-eslavismo e do pan-germanismo que podem ser apontadas por causa da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente fala de pan-eslavismo e pan-germanismo, a gente está dizendo de quê? De uma união através de algo que tem em comum. Tipo assim, né, eu falo, eu torço para o Flamengo. Se eu torço para o Flamengo, eu vou buscar pessoas para ver jogo comigo que torcem para o Vasco. Bom, eu posso até chamar numa questão de amistosidade, ou seja, de amizade. Mas, como eu quero ver o jogo do Flamengo, eu vou chamar sempre pessoas que são o quê? Flamenguistas. É a mesma coisa do pan-germanismo e do pan-eslavismo. Eles vão chamar para participar do grupo dele do pan-eslavismo, pessoas de descendência eslava? Claro, com certeza, né? E os germânicos? Vão chamar sempre pessoas de descendência germânica para compor o quê? Esse time germânico, e os eslavos, a mesma coisa para compor esse time eslavo, beleza? Mas vamos lá, o que eu quero que você apresente para mim, né? O nacionalismo que se constituiu ao longo do século XIX, essa questão do nacionalismo, principalmente no tocante do processo do que eu falo de pertencimento, né? Culminou nas formações ou unificações da Itália e da Alemanha, e fora transformado durante o primeiro século, o princípio do século XX, numa transformação ideológica, né, nacionalista de unificação dos povos. É o motivo pelo qual você vai unir as pessoas, né? Principalmente no caso da unificação dos povos do leste da Europa, levando os propósitos imperialistas, ou seja, da imposição de um mercado. O pan-germanismo e o pan-eslavismo foram, respectivamente, disputas da Alemanha e da Rússia por regiões da Península Balcânica, acirrando as disputas bélicas da região. Cada um vai inventar sua desculpa para puxar a famosa sardinha para o seu lado. Aconteceu com o pan-eslavismo e, no caso, aconteceu com o pan-germanismo, beleza? Então, isso aqui você define muito bem a questão do que o pan-germanismo e o eslavismo representam para a questão da constituição de uma unidade que vai acabar culminando, no caso, né, na Primeira Guerra Mundial. Massa? Bom, questão 3. Explique como a questão da Bósnia-Herzegovina influenciou na deflagração da Primeira Guerra Mundial. A Bósnia-Herzegovina é uma região muito rica em mineral. E também, como toda localidade, ela vai ser rica em quê? Em pessoas. Logo, você tem um potencial muito grande de matéria-prima associado de um mercado potencial consumidor. E, além disso, você tem pessoas que podem estar trabalhando para você, que gera mão de obra, já que a gente está falando do leste europeu, né? Então, o que eu esperava que você dissesse para mim? Você pode associar também, por exemplo, a questão do assassinato do Francisco Ferdinando? Pode, claro, gente, sem problema nenhum, né? A região, não só da Bósnia, como boa parte do leste europeu, tá, interessava diretamente à Rússia, à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, ou à Áustria-Hungria. Assim sendo, a ocupação austríaca, a região da Bósnia, teria despertado movimentos nacionalistas da região, lutando por emancipação política. Um deles foi o Grupo Mão Negra, tá? Inclusive, foi um jovem desse Grupo Mão Negra que acabou assassinando Francisco Ferdinando, tá? Que assassinou Francisco Ferdinando na Áustria em 1914.
como um elemento do estopim deflagrador do início da Primeira Guerra Mundial. O que quero dizer com isso, né? Quando Francisco Ferdinando morreu, não foi simplesmente a morte dele que ocasionou a guerra. Eram várias coisas que estavam sendo acumuladas, né? E acaba que ele é considerado o estopim da guerra, ou ele quem? O assassinato do Francisco Ferdinando. Por qual motivo? Esse cara que matou ele, né, o Garvinha, ele era associado a esse grupo Mão Negra. O grupo Mão Negra, eles defendiam o pan-eslavismo, que vai defender a Rússia. A Rússia estava do lado de quem na guerra? Estava do lado tanto da Inglaterra quanto da França, né? Formado a chamada Tríplice Entente. A Tríplice Aliança contava com o Império Austro-Húngaro, né, ao qual o Francisco Ferdinando pertencia e ele foi assassinado, era formado pela Itália e pela Alemanha, a chamada Tríplice Aliança, beleza? Isso acabou por deflagrar a guerra, ou seja, que deflagrar acabou por ocasionar a Primeira Guerra Mundial, beleza? 4. Explique as causas sociais que culminaram na formação do Arraial de Canudos, bem como o desfecho da história da Guerra de Canudos. A gente tem que lembrar que Canudos aconteceu na transição do século XIX para o século XX. Então, as causas são, né, a questão da pobreza, a questão das altas cobranças de impostos pelo Estado, a separação de Estado e Igreja, um saudosismo, principalmente por parte do Antônio Conselheiro, de querer voltar com a monarquia. Então, tudo isso pode ser o quê? Né, ocasionado. Mas o principal fator é principalmente as pessoas, os chamados sertanejos, que não tinham muitas opções e encontram no povoado de Canudos uma, digamos, uma liberdade, né, muito grande que eles não conheciam e nunca tinham experimentados até então, né? Bom, então o que eu gostaria que você respondesse, né? O período conhecido, no caso, como História do Brasil, como República Velha, foram marcados por elementos por si só que complicavam a vida da população, como, por exemplo, a pobreza das regiões do país, principalmente no Nordeste, né? O voto de cabresto, principalmente imposto por um sistema que é o coronelismo, a política do café com leite, que beneficiava principalmente as duas principais cidades nesse momento, que eram Minas Gerais e Rio de Janeiro, a miséria da população brasileira, tanto urbana quanto rural, cobrança de impostos, analfabetismo, a não participação de todos os elementos juntos que justificavam Canudos também como várias revoltas do período, né? Essa galera, eles vão formar o que a gente chama de um grupo marginalizado. O que são grupos marginalizados? Que cometem crimes? Não, esses marginalizados, galera, que vivem às margens da sociedade, ou seja, são as pessoas pobres. É como se, por exemplo, você fosse elite, você vive no centro do Rio e tudo que você consome, né, o que sobra, você joga no rio e vai para o quê? Para as margens, para que as pessoas possam consumir. Seria mais ou menos essa a ideia, beleza? Questão 5, né? Explique o projeto de urbanização do Rio de Janeiro conduzido pelo então presidente Rodrigues Alves, que teria provocado episódios revoltosos e danosos como a revolta da vacina. A revolta da vacina, no caso, era uma tentativa de fazer o quê? De levar uma coisa mais, uma ideia de sanitarismo, né, para os moradores do Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro a galera trata tudo com muita ironia, muitas vezes, né? Então vai acontecer o quê? As pessoas que não sabiam, não tinham conhecimento em relação à vacinação, acabam simplesmente, né, se deixando levar pelas fofocas, pelas chamadas fake news, né, da época, e simplesmente fazem o quê? Não querem se vacinar, querem se revoltar contra o governo, e isso acaba deixando o governo, tipo assim, de cabelo em pé, sem saber o certo que vai fazer, né? Esse projeto de urbanização no Rio de Janeiro é um processo que ele tem como um pano de fundo, principalmente a modernização francesa, da chamada Belle Époque, porque eles queriam principalmente se desvencilhar, eles queriam sair do processo monárquico existente e mostrar que o Brasil estava moderno, né? Modernizar, galera, significa muitas vezes isso, você abandonar aquilo que é velho e consumir aquilo que é novo, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor. No fim do século XIX e o princípio do século XX, tem como característica fundamental a Belle Époque, que é um movimento intelectual, cultural, urbanístico de ordem elitista, tendo a França como referência de esplendor cultural para o mundo. Um ditado dizia, tão feliz como Deus na França.
O presidente do Brasil, Rodrigues Alves, tinha por interesse transformar a capital do Brasil, que nessa época era o Rio de Janeiro, numa Paris da América, né? O fato que derrubava os cortiços, né? Por que cortiços? Já viu aquelas rolhas que vêm nas garrafas de vinho? Então, as casas eram feitas, né? As paredes das casas eram feitas desse material, de cortiço, daí que vem o nome, né? E a expulsão dos pobres para as regiões mais periféricas e a vacinação obrigatória, né, na campanha liderada por Oswaldo Cruz, que foi, né, uma tragédia total inicialmente, mas depois conseguiu dar a volta por cima. É nessa época, né, que eu estou falando aqui nesse momento de reurbanização, que vão começar a surgir as primeiras favelizações no Rio de Janeiro, porque as pessoas vão começar a ser expulsas do centro da cidade, né, por causa de uma modernização, ampliação, criação de praças, criação de avenidas mais largas, e isso acaba fazendo o quê? Jogando a galera mais pobre, principalmente para a parte da favelização, né? Graças ao processo de modernização do Rio de Janeiro, beleza? Na questão 6, o chamado movimento tenentista foi muito atuante na década de 1920 e colaborou decisivamente para a crise final dos acordos oligárquicos em 1930, principalmente com o golpe que vai colocar o senhor Getúlio Vargas, né? A proposta política dos tenentes, de uma maneira geral, vinculava o clima pós-Primeira Guerra Mundial, marcado pelo avanço do nacionalismo e a centralização política. Nesse ponto, muitos assumiram a bandeira das lutas próximas das oligarquias regionais, que se opunham por domínio de Minas Gerais e de São Paulo. Entre outras formas, defendiam o voto secreto, a independência do poder judiciário e um Estado mais forte, que é esse relato vem do dossiê da Era Vargas, beleza? Bom, em relação a isso, os militares tenentistas, para alcançar os objetivos enumerados na década de 1920, planejavam o quê? Né? Claríssimo isso para você entender, rebeliões e para a deposição do governo, porque só dessa maneira eles acreditavam que poderiam fazer algum tipo de mudança, algum tipo de efetividade daquilo que eles queriam. Lembrando, toda vez que alguém não concorda com uma opinião, ela faz o quê? Ela revolta. Por exemplo, se você se acha lindo, bonito, maravilhoso, que eu tenho certeza que você é chamado de feio, você vai gerar uma revolta em você. Muitas vezes você vai falar com a pessoa, muitas vezes você não vai dar nem muita atenção, mas você vai demonstrar de que você não gostou. Como é que os tenentes demonstravam quando eles eram chamados de feios, né? Através de rebeliões que tinham a ideia de tirar o governo do poder, o governante do poder, e assim eles poderiam assumir, beleza? Questão 7. Se atualmente a sociedade trava debate sobre o tráfico de drogas, o crime organizado, o alto índice de menores infratores e a violência doméstica, entre outras formas de violência, até décadas atrás o país convivia com um certo tipo de marginal, misto de justiceiro e vingador, chamado bandido social. Essa questão do banditismo social, né, tal como apresentado no texto aplicado no Brasil no início do século XX, pode ser exemplificado. Cara, falou de banditismo social, galera, é o seguinte, você vai focar numa coisa que se chama cangaceiro. Então, tem isso, cara, é batata, é cangaço, né? É como tá aqui a resposta, né? Pelo fenômeno de grupos armados que percorriam o Nordeste, não pense que esses grupos agiam muitas vezes, né? Todos os grupos agiam por conta própria. Muitos desses grupos agiam em mando também de grandes coronéis da região. Eles fechavam acordos para não invadir, né? Fazendas, não fazer mal à família desses senhores, né? Chamados de coronéis, com origens associadas a questões sociais, principalmente a questão social da pobreza, né? E fundiárias, que está ligada à questão da terra, que era conhecido como o cangaço, né? Pelo amor de Deus, não confunda, não é cagaço, tá? É cangaço, pelo amor de Deus. Vamos lá. Questão 8. O conflito ocorrido no final do século XIX, caracterizado pelo movimento messiânico religioso e de contestação social, foi, olha a pegadinha aqui para você ser derrubado e sofrer um pênalti, né? Bom, essa questão está falando do final do século XIX, aí eles vão e colocam, né? Contestação, contestado, movimento messiânico, guerra do contestado. Você vai lá, pum, pimba, marca lá. Só que a Guerra do Contestado aconteceu entre 1900
na primeira década do século XX, e não do século XIX. Então, resposta letra E, né? Que é o movimento messiânico, né? De Antônio Conselheiro e de contestação das regras que estavam sendo impostas pelo sistema nesse momento, ou seja, pelo governo, que não era de agrado da população, onde as pessoas viviam marginalizadas. Então, resposta à letra E. À noite, arrastando-se pela cratera de um projétil, enchendo a lama, observa com um enorme polvo. Chega a vítima, deita-lhe a sua baba venenosa, cega e aperta o círculo e a volta dela, enterra. Mais um disparo, mais um que se foi. Os homens morreram na lama, como morrem as balas. Mas o mais horrível, a lama é onde os homens se afundam, e é o que pior, onde afundam suas almas. A lama esconde os galões das divisas, há apenas pobres bestas que sofrem. Vejam ali manchas vermelhas no mar de lama, sangue de homens feridos. O inferno não é o fogo, isso não seria o máximo de sofrimento. O inferno é a lama. Martin Gilbert, né? O texto escrito por soldados franceses, testemunho da ocorrida em 1917, referente, logicamente, claro, à Primeira Guerra Mundial, é uma perfeita descrição de... Você tem que lembrar da questão de que a gente está falando de uma localidade onde as guerras elas acabavam se desenvolvendo, né? Que era o quê? A guerra de movimento? Não, galera. A gente está falando aqui das chamadas guerras de trincheiras, onde muitas vezes as trincheiras chegavam a ficar até 50 metros de distância umas das outras. Então, resposta letra C. Que eu poderia falar que é guerra de mentiras, guerra suja, pelo amor de Deus. Não, guerra de trincheiras. Porque as trincheiras, né, segundo alguns relatos de soldados, era basicamente a visão do inferno na Terra, porque as pessoas morriam, né, elas não paravam, a guerra não para para fazer enterro, morria, ficava lá dentro da trincheira, e quando chovia aquilo ali virava, né, só um desgrameiro, porque a pessoa poderia ter algum tipo de doença, essa doença poderia se proliferar, facilita a questão do surgimento de barata, de formiga, de ratos, né, que querem aproveitar essa oportunidade para se alimentar, né, e por aí vai. E por último, para a gente finalizar, para que você consiga realizar uma boa prova e você consiga mandar bem para caramba, sobre a Primeira Guerra Mundial pode-se afirmar que, né, A, B, C, D ou E. A melhor resposta, a questão é, a Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras europeias, abalou as tradicionais estruturas políticas e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos, o que vai surgir posteriormente, por exemplo, como a questão de um nacionalismo exagerado, né? Que a gente vai ver quando a gente for estudar mais a fundo a Segunda Guerra Mundial, principalmente dos países que perderam a guerra, como, por exemplo, a Alemanha e a própria Itália, que vão sofrer nesse período chamado entre guerras pra caramba com os processos inflacionários, que vão acabar resultando numa tentativa de uma vingança por parte desses dois países, beleza? Galera, eu espero ter ajudado vocês nessa nossa aula de hoje, né? Bom, o que acontece é o seguinte, eu vou estar enviando para vocês aqui, né, através do nosso canalzinho do Plural, eu vou estar enviando para vocês esses gabaritos, principalmente o gabarito do capítulo 4, da apostila 1, e o gabarito dessa revisãozinha que a gente fez hoje, beleza? Para que vocês possam estudar e se dar muito bem na nossa avaliação, que é o que eu espero do fundo do meu coração, beleza? Qualquer tipo de dúvidas, questões, indagações ou esclarecimentos, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou disponibilizar também lá naquele descritinho, né, do painel lá do site Plural, beleza? Qualquer tipo de dúvida, é só entrar em contato com a gente aí, galera, beleza? Beijo, luz, fique com Jesus e bons estudos.